Bom dia, prezados. Mais um domingo na presença do Senhor, na nossa escola bíblica dominical aqui, da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Eu sou o pastor Alberto Feitosa e nós vamos estar aproveitando esse tempo juntos, ministrando ou aprendendo juntos na nossa revista Compromisso sobre Êxodo. A última lição, a lição de número 13, a festa da dedicação. Tem como título a festa da dedicação. Na realidade, a revista fala muito sobre o tabernáculo e nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo, nós vamos resumir um pouco essa história extraordinária, fantástica, maravilhosa do povo de Deus, ali no deserto, com o tabernáculo, dedicando, o tabernáculo, a construção do tabernáculo ao Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos como o texto bíblico, Êxodo do 40 ao 38, mas o texto áureo, Êxodo do 40 ao 34. Êxodo 40 a 34, que diz assim, Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Repetindo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Convido você agora. Deus nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos por estar na tua presença na manhã deste dia, domingo, dia do Senhor, para estarmos juntos nessa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa abençoar toda a escola bíblica dominical aqui da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu e todos aqueles irmãos e irmãs espalhados pelos 4 cantos da terra que estiverem estudando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, ministrando a tua palavra. O Senhor possa estar abençoando de forma poderosa no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo aos teus cuidados, porque tudo é teu. E assim oramos crendo na vitória. Amém. E graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Está de Bíblia na mão? Está com a revista do aluno, a festa da dedicação, EBD 13. A festa da dedicação nada mais é do que a festa ou um culto, se nós trouxermos para os nossos dias, em ação de graça ao Senhor, agradecendo a Deus e dedicando, nesse caso, o tabernáculo ao Senhor, como hoje, inauguramos as nossas igrejas, Tem a construção, a pedra fundamental, todo esse processo, e no final o templo está pronto, nós vamos fazer aquele culto de ação de graça, vamos dedicar o culto, vamos dedicar o templo ao Senhor, e por isso nós ofertamos ao Senhor um culto. A festa da dedicação foi alusiva à passagem dessa construção do tabernáculo para que o Senhor pudesse habitar. Por que, pastor Alberto Feitosa, eu estou falando isso? Para que o Senhor pudesse habitar, porque foi o próprio Deus quem chama Moisés e dá todas as coordenadas, todas as medidas para que Moisés pudesse levantar o tabernáculo. E ao final desse templo maravilhoso, desse tabernáculo, eles fizeram a famosa festa da dedicação, dedicando um grande culto ao Senhor, um culto em ação de graças, Sabemos nós, ou pelo menos a maioria de nós, que desta feita, nesse tempo, o povo de Deus estava no deserto. Já estava no deserto há um tempo, e peregrinou no deserto durante aproximadamente 40 anos. O povo esteve anteriormente lá no Egito durante 430 anos aproximadamente também, ali como escravo, Vieram as gerações de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó com seus 12 filhos migraram para o Egito, na época que um dos seus filhos, vendido aos seus irmãos, Deus o abençoou na terra do Egito, e ele foi levantado como governador do Egito, Só perdia a autoridade para o próprio faraó, e esse filho de Jacó era José. Passou muito tempo, levantou-se o faraó que não conhecia José, viu que o povo dos irmãos de José, o povo ficou conhecido como povo hebreu,
os descendentes de Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, o povo havia crescido muito, se fortalecido e multiplicado. Esse faraó que se levantou, que não honrou a memória de José, ele escravizou o povo. E o povo ficou lá, naquele martírio, sendo escravo, durante esses quase 430 anos, até que o clamor desse povo foi ouvido pelo próprio Deus. Deus levanta um homem chamado Moisés, que opera sinais, prodígios e maravilhas por Deus ali no Egito. E aí eles saem da terra do Egito, e aí eles atravessam o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, eles chegam no deserto, e a vida não foi fácil para eles no deserto, como não foi fácil lá no Egito, se bem que no Egito eles estavam completamente distantes de Deus, e já no deserto, o próprio Deus que os tirou do Egito, o próprio Deus se aproximou do povo, se aproximou deles, certo? E aí, num determinado tempo, dentro desses 40 anos que eles ficaram ali no deserto, o próprio Deus chama Moisés e dá as medidas de um tabernáculo, de uma casa, tendo em vista que naquele tempo o povo estava habitando em tendas no deserto. O povo começou a peregrinar, o povo começou, com o tempo, a ter aquela habilidade, aquela expertise de reunir o material, ouro, prata, bronze, além do que eles saíram com muitos desses artigos, dessas peças, desses minerais, digamos assim, também, que são minerais, ouro, prata, eles saíram do Egito. Mas o couro, eles foram desenvolvendo, como trabalhar com couro, como trabalhar com o couro dos animais, evidentemente, com panos, com a púrpura, com os estofos, com a linha, e eles foram fabricando as tendas para que eles pudessem habitar. Nesse tempo, Deus, ele chama Moisés e pede para que Moisés levantasse um tabernáculo. O que é um tabernáculo, pastor Alberto? Vamos comparar esse tabernáculo com as nossas igrejas hoje, não as mais modernas, né, que são em prédios e edifícios, mas com as igrejas mais tradicionais, como até a primeira igreja batista aqui em Nova Iguaçu, que tem ali um pedaço ainda de pátio, né? Tem o muro, a grade, e tem o pátio na frente da igreja e tem o templo. Assim era o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar retangular, cercado. Ali nos fundos do tabernáculo foi levantado aquele templo, né? E na frente daquele templo tinha o pátio. Só que há algumas características que diferem e muito das igrejas atuais, né? Evidentemente que o nosso culto, a nossa liturgia, os nossos ritos para prestar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus são completamente diferentes. Mas é um louvor, é uma adoração que nós prestamos a Deus. Naquele tempo, Deus ele dá todas as coordenadas, e aqui no livro de Êxodo nós encontramos isso, né? E tendo em vista que nós temos que entender também que o livro de Hebreus ele fala muito também sobre o que acontecia no tabernáculo de Moisés. E nos dá até a entender, ou deixa bem claro, que o tabernáculo ele é uma cópia ou uma maquete, ou ele foi levantado de acordo com um tabernáculo já existente, que é a morada do próprio Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Então, o tabernáculo celestial foi o modelo, foi a inspiração para o tabernáculo levantado no deserto por intermédio de Moisés e seu povo. Ali Deus, ele capacitou duas pessoas que encabeçaram toda a construção do tabernáculo, e nós vamos encontrar algumas similaridades, alguns detalhes, algumas situações muito importantes para que nós possamos meditar na lição deste dia de domingo. Veja só,
na entrada para o pátio do tabernáculo, ali existiam dois utensílios, que era a bacia de bronze e era também o altar do holocausto, ou altar do sacrifício. A bacia de bronze servia para que o sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles que oficiassem no tabernáculo e ali no pátio, pudessem lavar as suas mãos e seus pés. Certo? Se purificando, tirando toda a sujeira, toda a poeira. Olha só que coisa importante, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles que tinham a responsabilidade de oficiar ali, e a nossa revista, nesse estudo, ela é muito clara, ela fala sobre a tribo de Levi, que foi separada para cuidar do tabernáculo, né? O tabernáculo, ele era desmontável. Se você leu a revista, se você ainda não leu, você pode, quando estiver fazendo a leitura, atentar para esse detalhe. O tabernáculo, ele era desmontável e transportável. Ele era montado e desmontado para ser transportado mais facilmente. Quando ele estava montado, evidentemente, é que todas essas situações, todos os ritos, todo o culto, toda a liturgia, ela acontecia, né? Aqui, inclusive, o escritor da revista, ele coloca que é muito provável, alguns estudiosos dizem que é muito provável que esse tabernáculo, ele tenha sido montado e desmontado aproximadamente umas 30 vezes durante esses 40 anos, né? E o ofício sacerdotal aconteceu dessas vezes, ou em vezes reduzidas, a gente não pode afirmar. Mas aconteceram as liturgias, o culto, os ritos, os rituais ali. E eram muito importantes, porque o próprio Deus é que deu todas as orientações. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, nós lemos aqui, ó: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, a glória do Senhor era a presença do próprio Deus no meio do seu povo, no tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa. Todas as vezes que essa nuvem cobria o tabernáculo, ao ponto dos sacerdotes e subsacerdotes não puderem ministrar ali, a presença de Deus era fato, e era poderosa, e era forte. Mas vamos lá, estamos no pátio do tabernáculo. Então, existia a bacia de bronze, que era para que os sacerdotes e o sumo sacerdote pudessem se purificar, e o altar do holocausto também, que ficava ali aceso. O livro de Êxodo, inclusive, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar do sacrifício, ele não se apagava. Ele ficava aceso ali diuturnamente, direto. E tem um detalhe muito importante aí que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, sobre o altar do sacrifício, o altar do holocausto e o fogo, certo? Bom, esses dois utensílios ficavam no pátio. Quando o sumo sacerdote ou o sacerdote entrava na tenda do tabernáculo, o tabernáculo era dividido em duas partes. A primeira parte, dividido por uma cortina onde havia os querubins, como se os querubins desenhados naquela cortina, ou bordados ali, estivessem guardando aquele lugar. Você sabia disso? Lembram-se, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e que Deus colocou para fora do jardim, e aí Deus fecha a entrada do Jardim do Éden para que o homem não tivesse mais acesso, e o que ele coloca ali? Uma espada volvendo e um querubim de guarda. Olha, aleluia, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa rica. Que essa interligação, nada, eu costumo dizer, né? Eu, pastor Alberto Feitosa, costumo dizer que nada na Bíblia aconteceu por acaso. Nada do que acontece, os textos, as histórias, tudo, nada aconteceu por acaso ali, né? Então nós vemos que um querubim, depois da queda do homem, o homem foi colocado para fora do jardim,
e foi colocado um querubim ali, para guardar a entrada, para que o homem não tivesse mais acesso. E aí, acabou. Né? Lá dentro já do tabernáculo da tenda, certo? Naquele primeiro espaço havia o lugar santo, existia ali uma mesa com pães, 12 pães, chamada mesa dos pães asmos. Do outro lado havia um candelabro com 7 hastes, 3 hastes da direita, 3 hastes da esquerda, uma haste central, e na frente dessa cortina onde havia os querubins, ali existia o altar do incenso. Então vamos falar um pouco sobre isso? Muito bem. A mesa dos pães asmos. 12 pães ficavam ali, representando o quê? As 12 tribos de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Por isso 12 pães ali. O pão era sem fermento. A aplicação que se faz também além da representatividade das 12 tribos de Israel, os 12 pães, o pão sem fermento representa a leveza, a pureza. E a Bíblia nos fala, né? Inclusive, também o apóstolo Paulo, né? Que na maioria dos casos o fermento ele é visto de uma forma negativa, né? Porque um pouco de fermento, o próprio apóstolo Paulo leveda toda a massa. Ele toma a massa. Quando ele usa essas palavras, o apóstolo ele fala sobre uma conotação negativa. Né? Ele usa, melhor dizendo, né? Esse exemplo para dar uma conotação negativa sobre ou a respeito do fermento. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Falando da maldade, da sagacidade, da audácia do ser humano, né? Certo? Mas os pães da proposição, os pães que ficavam ali dentro da tenda do tabernáculo, eram pães asmos, ou ázimos, pães sem fermentos. Vamos lá, então você já sabe sobre isso. Aí do outro lado, do lado esquerdo, o que tinha lá? Era o candelabro, com 7 hastes. Também o sacerdote acendia aquelas hastes, certo? Os 3 hastes centrais, 3 hastes do lado esquerdo, 3 hastes do lado direito e uma haste central. Né? Então, 7. O 7 nós sabemos que na numerologia bíblica, o 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Né? Então, os 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, 3 mais 3, 6, 6, biblicamente falando, também é o número de um homem. Mas a haste central eleva esse número para 7, fazendo com que aquele candelabro represente o próprio Jesus que ilumina toda a terra. Olha que coisa boa, né? O próprio Jesus com a sua luz. Eu sou, disse Jesus, a luz do mundo. Então o candelabro também tipifica a vinda de Jesus, que seria a luz do mundo, que é, nos nossos dias, a luz do mundo. Olha que coisa boa. Já sabemos sobre a mesa, já sabemos sobre o tabernáculo, sobre o candelabro, e de frente, como eu disse, tinha o altar do incenso. Né? O incenso, biblicamente falando, representa a oração dos santos, as nossas orações que fazemos a Deus. Né? Quando era aceso aquele altar do incenso, a fumaça subia, e a palavra de Deus diz que o Senhor se agradava, o Senhor aspirava aquela fumaça, aquele incenso, para aceitar as orações que eram levantadas ali diante de Deus, pelos sacerdotes. Né? E o detalhe, né, que interliga o altar do incenso com o altar do holocausto lá fora, é que todo o fogo para acender o altar do incenso era tirado do altar do holocausto. Era ali tirada aquela brasa, ou aquela madeira em chama, e levada para acender o altar do incenso. Já ouviu a expressão? Alguém pregar, alguém falar, ou você mesmo ler na Bíblia, fogo estranho? Justamente, era um fogo tirado de qualquer outro lugar que não era do altar de sacrifício para acender o altar do incenso. Era fogo estranho. Os filhos de Arão caíram fulminados, mortos, Nadab e Abiú, por quê? Porque ofereceram fogo estranho diante de Deus. Olha só, né? Então você já sabe que
no altar do holocausto, ali daquela lenha, daquela brasa viva, que se tirava e levava para acender o altar do incenso, ali no lugar primeiro, a primeira entrada ali do tabernáculo, que nós chamamos de lugar santo. E no lugar santo o sacerdote tinha acesso. Mas atrás da cortina lá do lugar santo, né? Ali o altar do incenso, a cortina com os querubins, lá atrás, somente o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano, no dia da expiação, no dia que era separado para que o povo recebesse expiação pelos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Entenda, quando o altar estava armado, ou melhor, o tabernáculo todo armado, com a tenda, as tribos distribuíam as suas tendas do lado externo do tabernáculo, ficavam atentas ali, todo o povo ficava atento ao que ia acontecer no dia da expiação. O sumo sacerdote se trajava, colocava vestes especiais, e aqui na nossa revista fala muito sobre isso, né? Colocava a mitra, colocava o peitoral com as 12 pedras, se preparava descalço, em situação ou atitude de humildade. Lembra-se quando Moisés foi ter com Deus, quando Deus se manifesta a Moisés no deserto, na famosa sarça ardente? O que Deus fala para Moisés? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é lugar santo. Por que o lugar era santo? Ora, porque era o lugar onde Deus estava se manifestando como um fogo, e um fogo consumidor. Aleluia! Glória a Deus, que coisa boa! E como Deus ia se manifestar lá, no Santo dos Santos, aquele lugar que ficava atrás da cortina, que existiam os querubins nela bordados, né? Atrás da cortina era o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez por ano, como eu disse, no dia da expiação. O que existia lá dentro desse Santo dos Santos, pastor, para ser tão importante? Ora, meu irmão, minha irmã, era justamente ali em que Deus se manifestava. A nuvem aparecia ali dentro. Deus se manifestava como essa fumaça, como essa nuvem, no Santo dos Santos. Como diz o poeta no cântico, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Aleluia! Imagina a experiência do sumo sacerdote. Maravilhosa, mas ele deveria estar com a vida no altar. Por quê? Porque depois de todo trajado, paramentado, descalço, era amarrado uma corda com umas romãzinhas, umas sinetas na cintura dele. E ele adentrava lá o Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos estava o quê? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, linda, maravilhosa, revestida de ouro, com 2 hastes, né, para que pudesse ser carregada quando momento de ser transportada. Em cima havia uma tampa sobre a Arca da Aliança, e 2 querubins de ouro, um olhando para o outro, com as suas asas voltadas para o outro também. E essa tampa onde havia os querubins em cima era conhecido como propiciatório, lugar da propiciação. Era ali que o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, entrava, aspergia o sangue ali, e na hora que ele aspergia o sangue daquele animal puro, a manifestação de Deus acontecia. E quando a manifestação de Deus acontecia como uma fumaça, ali de Êxodo 40, 34, desse versículo que nós lemos, né, o texto áureo, significava que Deus aceitou o sacrifício. E Deus estava expiando, cobrindo os pecados do povo. Certo? A tampa
da arca com os querubins era o propiciatório, ali o sumo sacerdote. Somente ele entrava no Santo dos Santos e colocava sangue ali em cima, sangue de um animal puro. E aí o que acontecia? Deus se manifestava naquele lugar. Olha que coisa boa. Mas, pastor Alberto, se Deus não se manifestasse, era sinal que Deus não aceitou o sacrifício. Alguma coisa estava errada. O que, por exemplo? Ora, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, melhor dizendo, que só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, ele poderia estar com a sua vida errada. E ele era amarrado numa corda, e os sumos sacerdotes ficavam lá fora, justamente ouvindo as sinetas tocarem conforme ele se mexia. E aí eles tinham a convicção de que ele estava vivo e que Deus aceitou o sacrifício. Porque se parasse de balançar, de se movimentar, e os sininhos parassem de tocar, talvez, quem sabe, o sumo sacerdote estivesse morto. E Deus não havia aceitado o sacrifício. O sangue aspergido como coberta dos pecados do povo. Então olha a responsabilidade do sumo sacerdote. Olha a responsabilidade dos sacerdotes e dos pastores hoje. Ministrar para as igrejas, ministrar para a congregação, ministrar para você, para mim, uma palavra de bênção, uma palavra de verdade, uma palavra que venha preencher realmente o vazio do meu coração, uma palavra que me alimente, mas para que esse pastor possa estar no altar ministrando para mim e que a palavra que saia da boca dele seja uma palavra viva e eficaz como é a palavra de Deus, é necessário que ele esteja com a vida no altar. Aleluia! É necessário que ele esteja com a vida no altar. Senão ele vai cair fulminado, não. Senão ele vai cair morto, não. Hoje nós estamos no tempo da graça. O véu que separava já não separa mais. É isso que diz o hino, não é isso? É isso que diz a palavra de Deus também. Lá no Novo Testamento, lembram-se da morte de Jesus na cruz do Calvário? Que o véu do templo se rasgou de cima a baixo? Ali acabou, nós não precisamos mais de sacerdotes e de sumos sacerdotes para aspergir o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, sobre o propiciatório, não. Você pode se achegar direto a Deus em nome do Senhor Jesus e fazer as suas petições, as suas orações. Você também tem compromisso, você também tem responsabilidade de prestar um bom testemunho, porque as suas palavras têm poder para a vida e para a morte, ainda nos nossos dias. E a responsabilidade dos pastores não é diferente. As responsabilidades dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes lá no tabernáculo de Moisés eram enormes, como nós estamos tendo oportunidade de aprender na manhã deste dia de domingo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você viu o que tinha dentro da Arca da Aliança, pastor Alberto? Ora, tinha lá um jarro de ouro contendo maná. O que significa o maná? O maná foi aquilo que Deus derramou sobre a vida do povo no deserto para que ele pudesse se alimentar. Então significa a provisão de Deus na vida do povo, na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Então dentro da Arca da Aliança havia o jarro de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu. O que significa a vara de Arão, pastor Alberto? A vara de Arão que floresceu. Ora, houve um certo tempo ali, irmão, algumas pessoas que duvidaram do chamado, do ministério de Moisés e até de Arão. Então, Deus falou com Moisés e com Arão assim, ó, esse pessoal que está aí, reúne eles acham que também podem ser sacerdotes e sumos sacerdotes. A vara daquele que florescer, esse tem o chamado. A vara de Arão floresceu. É a confirmação do chamado, é a confirmação da vocação ministerial de Arão. Todo pastor que é pastor tem que ter um chamado vindo de Deus. Não pode ser um alto pastor, ou seja, vou me autoconsagrar, vou me auto-intitular e vou começar a pregar. Né? Ou vou ser consagrado por um amigo, por um parente, enfim. Tem que ter convicção do seu chamado. Tem convicção do seu chamado? Você tem convicção do seu chamado? Então,
Deus vai confirmar a sua vocação, senão a vara não vai florescer, meu irmão, não vai. Mas a vara de Arão floresceu, estava dentro da Arca da Aliança. E tinha um terceiro item dentro da Arca da Aliança, que eram, melhor dizendo, as tábuas da lei. A própria palavra de Deus dentro da Arca da Aliança. Então, dentro da Arca da Aliança, nós temos um jarro de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu, né, a provisão, o chamado e a vocação, e a palavra de Deus, que é as leis, as tábuas da lei que estavam dentro da Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Repetindo que somente no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano no dia da expiação, para fazer essa liturgia, aspergir sobre a tampa da arca, o propiciatório, o sangue para a propiciação dos pecados do povo, para cobrir os pecados do povo de Deus. Olha que coisa boa, né? Olha, nós teríamos que ter mais de 2 horas para falar sobre tudo que o tabernáculo nos ensina e tudo que ele representa, mas nós não temos esse tempo, né? Aqui na nossa revista você pode ter uma bela indicação sobre a festa da dedicação, sobre o tabernáculo, sobre as vestes sacerdotais, né? Sobre esses sinais de amor e de fidelidade que nós encontramos na vida do sacerdote, do sumo sacerdote, do povo de Deus, que se reunia reverentemente, né? Que habitava em tendas e entendia que a presença de Deus era poderosa naquela nuvem. Eles reverenciavam, glorificavam, bendiziam, engrandeciam o nome do Senhor. E nós sabemos que tudo aquilo era apenas sombra daquilo que nós vamos viver em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? A aplicação para os nossos dias. Vamos terminar, né? São muitos os motivos que nos alegram ao longo desse estudo, desse texto. São muitos os motivos, né? Deus, conforme sua orientação, ele toma todas essas situações, todos esses detalhes, e faz com que nós venhamos a encaixá-los nos nossos dias da nossa vida, para que eles nos sirvam de quê? De sinalização, de base, para que nós possamos estar aonde? No centro da vontade de Deus. Que a palavra de Deus, que o respeito, que a nossa reverência, que a nossa atitude nos levem a estar no centro da vontade de Deus. Eu gosto muito de usar essa frase, né, com essas expressões, no centro da vontade de Deus, para que possamos frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Né? Para quem não sabe ainda o que é 30, 60 e 100 por 1, fala sobre semente. Eu jogo uma semente e colho 30 frutos. Eu jogo uma semente e colho 60 frutos. Eu jogo mais uma semente e colho 100 frutos. 30, 60 e 100 por 1. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós, se nós realmente nos colocarmos na vontade e na presença de Deus, de forma real, de forma genuína, de forma alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o povo estava lá no dia da expiação, reunido, era festa, né? Festa tão grande quanto a que foi no dia que eles terminaram a construção toda do tabernáculo, no pátio, o lugar santo, o santo dos santos, e que puderam ali se alegrar e dedicar ao Senhor aquele lugar. Que a nossa vida seja uma eterna dedicação ou uma dedicação diária a Deus Todo-Poderoso, um culto diário a Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos o nome. Somos gratos a Deus porque estamos aqui na tua presença, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo o nome. E aprendendo de ti, aprendendo da tua vontade que é boa, agradável e perfeita. O Senhor tem nos ensinado muito sobre o tabernáculo, através da revista, através da ministração que o Senhor conduziste através da minha vida, falando sobre o sacerdote, sumo sacerdote, o lugar santo, o santo dos santos.
Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus nós oramos, te agradecemos e pedimos. Continua conosco no culto de daqui a pouco, desta manhã, nos dá uma tarde de descanso restaurador também, e um culto à noite extremamente abençoado para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus nós oramos, no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Beijo no coração, Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.